Há 4 anos atrás Há 4 anos atrás é um pleonasmo, né? Há 4 anos eu fiz um vídeo com a minha definição de veganismo e de lá pra cá mudou muita coisa. O que mudou? Tudo! Mentira, tudo não. Mas mudou um bocado de coisa. Vamos ver o que mudou aqui nesse vídeo hoje. Eu deixei o link para esse primeiro vídeo que eu gravei aqui na descrição, caso você queira assistir. Eu acho que essa definição, essa primeira que eu fiz, ela é muito limitada por uma série de questões, mas se você quiser assistir, pode assistir aqui para ir acompanhando aqui quais foram essas mudanças que foram partindo de uma série de pensamentos, reflexões e contatos com outras pessoas. Mas assim, se você não quiser assistir, eu resumo aqui para você. Nesse primeiro vídeo eu falei sobre a definição original, a definição oficial que foi cunhada lá pela Vegan Society, lá na década de 40. E eu digo ainda nesse vídeo que o veganismo é um estilo de vida baseado na compaixão. Hoje em dia eu penso uma coisa muito diferente disso. Um problema que eu vejo nessa definição é que ela é bem baseada na ideia do consumo, sabe? São as coisas que você consome ou deixa de consumir que vão definir se você é uma pessoa vegana ou não. E eu já falei antes sobre isso, mas o veganismo não é um estilo de vida, né? Eu falava muito sobre estilo de vida, né, como definição do veganismo, mas não, o estilo de vida são outras coisas. Veganismo é um posicionamento político, é um posicionamento moral, é um posicionamento ético. É uma forma diferente de ver o mundo. E tipo assim, toda a nossa sociedade hoje em dia, aqui no Ocidente, é baseada no consumo. A gente se define pelo que a gente consome, pelo que a gente deixa de consumir. A gente se entende como participante da sociedade com base nas coisas que a gente compra ou deixa de comprar. Então nada faria mais sentido do que a definição desses termos partir também de uma ideia de consumo, principalmente na questão dos direitos dos animais, onde os animais não humanos são completamente invisíveis para a maioria das pessoas. A gente lembra deles quando a gente olha para os gatos ou para os cachorros que a gente tem, né, ao nosso redor, mas a gente nunca lembra deles quando a gente está comendo a carne deles ou está usando a pele deles. Então a definição de tipo, veganismo é deixar de consumir produtos de origem animal, né, deixar de consumir produtos testados em animais, essa definição ela é muito limitada. Ela se limita nessa ideia que a gente tem de se definir pelo consumo. E o veganismo é muito diferente disso, né? O veganismo não é consumir ou deixar de consumir, o veganismo é respeitar, sabe? O veganismo é enxergar animais de outras espécies como merecedoras de respeito. E nesse sentido, é muito mais interessante definir o veganismo pelo contrário do que é o veganismo. É muito mais interessante entender o que é veganismo pelo contrário do que é o veganismo. E o contrário do veganismo é especismo. O contrário do veganismo não é onivorismo, o contrário do veganismo não é comer animais, né? O contrário do veganismo é o especismo. E o que é o especismo, né? O especismo é uma forma de discriminação, como muitas outras, né? Só que os objetos dessa discriminação, nessa forma de discriminação que é o especismo, são animais não humanos, animais de outras espécies. E a gente pode observar uma manifestação do especismo de duas formas diferentes. A primeira é a que é a mais óbvia, né? Nós, da espécie humana, nós discriminamos animais de todas as outras espécies, né? E a gente explora eles de formas, medidas, intensidades diferentes, dependendo da espécie que eles são, né? Mas de forma geral, nós da espécie humana exploramos animais de absolutamente todas as outras espécies, quando isso é benéfico para a gente. E uma outra forma de enxergar o especismo também é quando a gente dá mais ou menos valor para uma ou outra espécie de animal, dependendo do tanto que a gente acha que essa espécie é bonitinha, do tanto que essa espécie é parecida com a nossa espécie. Então isso fica muito claro quando a gente percebe que a gente tem ali um abatedouro, né, uma fazenda de criação de porcos, e a gente percebe que se a gente tira todos aqueles porcos dali e coloca cachorros no lugar, todo mundo envolvido com aquela operação vai para a cadeia. Porque a nossa sociedade, baseado em nada científico, enxerga cães como merecedores de respeito, né? Como merecedores de mais respeito do que porcos, né? Com porcos, a gente pode lidar da maneira que a gente quiser. A gente pode castrar, né? Cortar os dentes, cortar os rabos e as orelhas desses animais sem anestesia, que isso é perfeitamente legal, tá tudo dentro da lei, mas você não pode fazer isso com um cachorro, porque a lei é especista e ela entende que cachorros são mais merecedores de respeito do que porcos. Pausa nesse vídeo rapidinho para você considerar apoiar o meu trabalho no apoia.se/veganovitor. Esse gatinho vai ficar muito feliz se você apoiar o meu trabalho. Ai.
Sim. Continuando com o vídeo. Pois bem, agora que deu para entender mais ou menos, né, como é que funciona o especismo, a gente consegue entender um pouco melhor, né, o que é o veganismo, que é o contrário disso aqui. O veganismo vai ser entender animais de outras espécies como merecedores de respeito. Vai ser entender que a gente não pode, a gente não deve usar, explorar animais de outras espécies como a gente bem entender. É importantíssimo dizer que na definição de veganismo também estão inclusos os animais da nossa espécie, animais da espécie humana. Se tornar vegano, para mim, foi um movimento que me ajudou a me entender como um animal da espécie Homo sapiens. Nós também somos animais. A gente tem similaridades com algumas espécies, diferenças com outras, né? E a gente vive nesse mundo, né, todos nós juntos, mas nós também somos animais. A gente, às vezes, parece que se esforça para entender isso de uma maneira diferente. Então, tudo isso parte de uma ideia de especismo, né? de preconceito e discriminação e de opressão também. É importante dizer aqui que a gente não está acostumado a ver animais de outras espécies como vítimas de opressão, mas nós oprimimos animais de outras espécies das formas mais diversas possíveis. E aí, qual seria a minha definição assim de veganismo, né? Eu acho que é bem difícil esse conceito, ele é tão amplo e ele abre, né, a nossa cabeça para tantas discussões, tantas formas diferentes de enxergar o mundo, que é complicado definir com uma frasezinha simples, mas eu vou tentar fazer isso aqui, né? Eu fiz esse exercício, parei um tempão para ficar ali tentando escrever uma frase, uma sentença que para mim define o veganismo, e ela se define dessa maneira aqui. Eu cheguei nessa frase aqui. Veganismo é enxergar animais de todas as espécies, inclusive a nossa, como indivíduos com interesses próprios que devem ser respeitados de acordo com suas particularidades. Eu falo de acordo com as particularidades de cada um porque muitas vezes pessoas têm a ideia de que veganos querem dar para animais de outras espécies direitos e confortos que tipo assim, não fariam sentido, sabe? Quando a gente fala de direitos dos animais, a gente não está falando que a gente quer que zebras tenham o direito de votar, né? Isso são direitos que cabem à nossa espécie, à forma como a gente se organizou como sociedade. Mas a gente não está falando de direito à educação básica para golfinhos, sabe? Então é por isso que eu coloco na questão das particularidades e por isso que eu coloco na questão do respeito. Não é na questão da compaixão, não é na questão da empatia, não é na questão, sabe, do amor. As pessoas falam, veganismo é amor. Eu não preciso amar um animal, seja ele humano ou não, para entender que ele merece o mínimo de respeito, né? Eu posso odiar uma pessoa que isso não vai me fazer querer matar essa pessoa e me alimentar da carne dela, sabe? Não, então faz sentido que a gente respeite cada um de acordo com as suas particularidades. E aí eu volto aqui um pouquinho agora na definição original de veganismo, para dizer de uma coisa que eu gosto dessa definição, que essa definição fala da questão da medida do possível e do praticável, né? Como a nossa sociedade explora animais de outras espécies em níveis que às vezes é até difícil da gente enxergar, né? E é tão complexa a forma como a gente explora esses animais que muitas vezes é impossível a gente viver sem participar disso de alguma forma, né? Isso é uma coisa que está relacionada, por exemplo, com a questão da vacina, né? As vacinas vão ser testadas em animais, já estão sendo testadas, já foram testadas, e a gente vai tomar essa vacina, né? Porque a gente entende que existem prioridades, né, nesse mundo e uma delas é garantir que todas as pessoas vão ter uma segurança, né, em termos de saúde. Então é importante que todas as pessoas tomem a vacina do Covid assim que ela chegar. Isso parte de uma contradição do sistema. É uma contradição que ela vai existir um monte de casos onde, por exemplo, a gente vive em casas que são construídas, às vezes, com materiais que tiveram animais envolvidos na exploração, sabe? Então é realmente complicado a gente ter essa visão de que a gente nunca mais vai, né, causar sofrimento para nenhum animal de nenhuma outra espécie, porque isso é simplesmente impossível. Então eu gosto muito do negócio do possível e do praticável, é dentro do possível e do praticável. E então fica essa a minha definição de veganismo e eu sei que vai ter uma galera que vai falar: ai, mas essa não é a definição original. Ai, você quer dizer então que esse termo, você está inventando agora essa nova definição. Ah, você está sendo, né, você está atacando a língua portuguesa. Gente, todas as ideias e conceitos passam por transformações ao longo dos anos e
nada faz mais sentido do que esse também passar por suas transformações. E cada grupo vai reivindicar, né, o significado do que significa ser vegano, ou do que significa o veganismo, de acordo com o que as pessoas acham mais coerente, acham que faz mais sentido. E vão existir essas disputas e os termos, né, vão mudando de significado ao longo do tempo. E eu luto para que o significado do veganismo deixe de ser consumo, deixe de ser consumir produtos industrializados que, né, fazem mal para a saúde, que são caros pra caramba, porque a construção dessa ideia de veganismo baseada no consumo de produtos veganos, ela muitas vezes prejudica até a aproximação de pessoas do veganismo, porque elas vão entender que isso não é para elas, porque isso é muito caro, porque isso é muito elitista, né? Inclusive vai vir um vídeo sobre veganismo e elitismo, né? Entendam que os termos mudam, né, que os significados mudam e que existe uma disputa em todos os movimentos para que essas definições tenham outros significados ou não outros completamente diferentes, mas pequenas mudanças dentro desses termos e conceitos, beleza? Se você estranhou que eu tô num ambiente diferente aqui, eu vim para São Paulo com a Babi para votar no Boulos e na Erundina. Infelizmente não foi dessa vez que eles ganharam, mas vai rolar ainda no futuro, esse foi apenas o começo. E aí eu tô aqui na casa da minha irmã, a Bibi, que acabou de adotar 2 gatinhos, e esse aqui é um deles. Olha esse gatinho. Gente, então é isso. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Compartilha, curte, comenta. Vocês já sabem, isso ajuda pra cacete no meu canal. Obrigado também, especialmente as pessoas que me apoiam no apoia.se/veganovitor. E até a semana que vem. Beijo.